Boa noite, meus irmãos. Hoje, dia 23/4/2020, e nós estamos dando continuidade ao vídeo do dia 20. A paz do Senhor Jesus para você que é irmão na fé e a todos que estão me ouvindo nessa hora. Sejam bem-vindos. Vamos orar e vamos dar continuidade ao vídeo do dia 20/4. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te suplicar agora a tua unção, teu poder, que o teu Espírito Santo possa desenvolver todo esse trabalho, me usando como um vaso em tuas mãos. Eu suplico ao Senhor que fale comigo, fale com todos os ouvintes, edifica a tua igreja e salve almas nesta noite. Que vidas possam vir aos pés do Senhor Jesus, porque só o Senhor Jesus é o Salvador, aquele que é o libertador dos homens. Obrigado por tão grande salvação. Glorificamos nesta hora o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, meus amigos, você que está chegando agora, nós já gravamos alguns vídeos passados nesse tempo de isolamento por causa do coronavírus. Então, só para você ficar sabendo, se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, tendo contato comigo, eu sou o pastor Alexandre, da Igreja Cristã Betel, em Contagem, Minas Gerais, Mateus Leme, Minas Gerais, e nós estamos então fazendo uma série de vídeos e tratamos em alguns vídeos de forma sequenciada sobre a fé que destrói a ansiedade. E no vídeo passado, do dia 20, nós começamos a tratar uma reflexão sobre o título Libertos, mas ainda escravos? Então nós, povo de Deus, somos libertos pelo Senhor Jesus Cristo. Mas estamos vivendo como libertos ou estamos ainda escravos? Então estamos explorando um pouco esse tema. Você é liberto, você já foi salvo por Jesus Cristo. Eu não estou perguntando primeiramente se você está membro de uma igreja, se você dá dízimo, se você frequenta todas as reuniões. Primeiramente, estou perguntando se você é liberto, se você já experimentou a salvação que te libertou, que me libertou do império das trevas, do pecado, das trevas de Satanás, das trevas deste mundo, e te trouxe, e nos trouxe para o reino da luz, o reino de Deus. É isso que eu estou perguntando, se sua vida foi transformada e continua sendo transformada, se há fruto de arrependimento e de mudança na sua vida por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo. É essa a questão. É isso que eu estou te perguntando. Aí você realmente é liberto. O fato de pertencer como membro a uma igreja não diz tudo, não quer dizer exatamente que você e eu tenhamos sido libertos. Isso é importante, mas isso não diz tudo. O que diz é a transformação do nosso coração. Nós deixamos de ser escravos do pecado e passamos agora a ser escravos do Senhor Jesus Cristo, o único Redentor, o único Salvador, o único caminho, verdade e vida. Então nós estamos meditando sobre isso, principalmente você que já conhece o Evangelho, você que já fez sua profissão de fé, já batizou. É o meu caso. Você está vivendo como livre em Cristo? Ou você está, digamos, na igreja, no meio do povo de Deus, glória a Deus por isso, mas você está, eu estou, será que nós estamos ainda escravos, vivendo como escravos do pecado, escravo das trevas? Então, esse vídeo é uma continuidade, o texto está lá em Atos 7, 17 a 41. Não vou ler novamente. Atos 7, livro de Atos, capítulo 7, versículos 17 a 41. Então nós estamos explorando ali a fala de Estevão, o discurso de Estevão, argumentando sobre a libertação do povo de Israel, o povo escolhido por Deus, do Egito. E ele vai trazendo um resumo, e ele vai chegar um momento em que ele vai dizer que aqueles líderes, os mesmos que perseguiram e crucificaram, lideraram a crucificação de Jesus Cristo de Nazaré, ele vai confrontá-los. E eles eram todos religiosos. E eu e você podemos nos ter como religiosos, e nós falamos sobre isso, a importância de nós sermos e continuarmos sendo confrontados pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela é um livro de confronto saudável, de confronto para o crescimento, de confronto para a salvação, de confronto
para nos desnudar, tirar de nós tudo que é vanglória, tudo que é carnalidade e nos dar uma vida nova em Cristo. Amém? Essa é a obra do Espírito Santo de Deus. Então hoje eu provavelmente não vou prolongar muito. Nós ainda estamos aí tentando ver uma forma de melhorar a imagem, melhorar o som, né? Como eu já disse, estamos tendo aí uma certa dificuldade nessas filmagens. É algo bem doméstico aqui, né? Estou no escritório aqui da minha casa, mas o importante é que a mensagem está fluindo. Amém? Então esteja orando por mim, oremos pelo avanço do reino de Deus, em nome de Jesus, e que mais vidas possam se entregar a Jesus Cristo para serem salvas enquanto é tempo. Eu quero hoje insistir na continuidade, então, dizendo, quando nós paramos na semana passada, no último vídeo, aliás, falando sobre o versículo 35, Atos 7, 35, né? Onde Estevão está atestando ali do envio de Moisés, a quem os próprios israelitas antes haviam rejeitado, com a pergunta: quem é que teria constituído Moisés como líder sobre eles? E eu quero dizer para você, então, na continuidade agora, de que Moisés atesta mais. No versículo 36 de Atos 7, você vai ver aí versículo 36, acompanhe comigo na sua Bíblia. Estevão diz assim: ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto 40 anos. Então as operações maravilhosas de Deus aconteceram no Egito, depois da saída do povo na travessia do Mar Vermelho, poderosa travessia, famosa travessia do Mar Vermelho, onde Deus livrou o seu povo dos egípcios que os perseguiam. E depois também Deus operou maravilhosamente no deserto, na peregrinação pelo deserto. Então, Estevão atesta isso também, ou seja, o povo foi libertado do Egito, o povo, por maravilhas de Deus, poder miraculoso de Deus, mas aconteceu também depois da libertação no Mar Vermelho, ao passar pelo Mar Vermelho em seco, e depois no deserto, a peregrinação no deserto. Deus continuou operando seus prodígios e maravilhas. O propósito de Deus é continuar operando poderosamente na minha e na sua vida, mesmo depois de nós termos deixado o Egito. E o Egito aqui para nós hoje, no nosso contexto, simbolizando o mundo, o sistema mundano, o sistema maligno nesse mundo, cujo príncipe é Satanás, onde o pecado escraviza, onde Satanás ele domina as almas, ele cega as almas, ele as escraviza. Então, nós viemos, quando convertemos de lá, o Egito, ele é simbolizado pelo mundo, por esse sistema mundano, cujo príncipe é Satanás. Mas Jesus Cristo vem a esse mundo e ele liberta, ele tem poder para libertar a sua alma, a minha alma, e ele nos chama à conversão. A mensagem dele é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Você precisa estar atento a isso. Foi a mensagem de João Batista, foi a mensagem do próprio Senhor Jesus, quando aqui na terra: arrependei-vos, arrependei-vos. Então nós tratamos no vídeo passado, principalmente sobre a questão do confronto. A mensagem de Estevão aqui, o seu discurso nesse contexto de Atos 7, 17 a 41, ele confronta. E aqueles líderes religiosos se sentem ofendidos. O que eu quero dizer é que muitas vezes, quando você está lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, principalmente você que ainda não é convertido e sabe que não é convertido, que não é um crente, você precisa ser um crente. Você precisa crer, ser crente. Crer, o que é isso? Crer em Jesus Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador. Confessar que Jesus Cristo veio em carne. Confessar que a morte dele na cruz no Calvário, ela é expiatória. Ela é uma morte substitutiva. Ele morreu pelos nossos pecados. Então Deus criou você, criou a mim, criou cada ser humano para desfrutar de comunhão com Ele. Mas o pecado, a rebelião, o pecado nos afasta de Deus. Então Jesus Cristo vem e morre como maldito, morre como levando sobre si a punição pelos nossos pecados, não por Ele, porque Ele nunca pecou. Jesus é Deus encarnado. O Filho de Deus, Ele morre na cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados. Ele se faz maldição em nosso lugar. E quando você então crê em Jesus Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador, você está aceitando essa obra
para a sua salvação. Aí você arrepende de uma vida onde você dirige a sua própria vida e você entrega a direção da sua vida nas mãos do Senhor Jesus. É isso. Então, à medida que você vai ouvindo a palavra de Deus, seja através aqui desse canal, de outros canais que com fidelidade pregam a palavra de Deus, através de cultos e igrejas sérias que você pode frequentar, à medida que você vai ouvindo o Evangelho e vai abrindo o seu coração para a mensagem do Evangelho, você vem a converter, porque você vai arrepender, o Espírito de Deus vai te convencer, onde você estiver, de que você é um pecador, você precisa de salvação. Ele vai fazer isso. O que você precisa fazer? E eu preciso fazer? Continuar ouvindo a mensagem do Evangelho por fontes fiéis. Amém? Então continue ouvindo, peça a Deus para quebrantar o seu coração e você vai ver como você se sente um chamado, um mover de Deus para levar você para Ele, para a comunhão com Ele. Salvação é isso, é você ter restabelecido a comunhão com o Criador e Salvador Todo-Poderoso, Deus onipotente, onisciente, onipresente. Mas isso só é possível por Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E é Ele que nós estamos pregando aqui e a sua palavra. Então eu quero salientar essa questão do confronto. Nós precisamos ser confrontados. A palavra de Deus nos santifica sim, nos confrontando, nos sondando, mostrando a cada um de nós onde é que nós estamos pisando de forma errada, agindo de forma errada, reagindo de forma errada, pensando de forma errada. Então, quanto mais eu e você conhecemos as Escrituras Sagradas, quanto mais nós as estudamos, quanto mais nós focamos na pessoa e obra de Jesus Cristo, como as Escrituras Sagradas apresentam, mais nós vamos aceitando esse confronto que é benéfico, que é saudável, que nos cura, que nos liberta, que nos santifica. Aí você consegue, e eu consigo, pela graça de Deus, experimentar a vida da palavra de Deus que transforma o nosso coração. Só assim nós somos salvos. E aí nós passamos a ser discípulos de Jesus Cristo e passamos a seguir Jesus Cristo. Amém? Então, hoje eu quero aqui compartilhar com você essa questão do confronto, e o Senhor me deu aqui outra passagem para nós termos aqui como exemplo. Em Atos 9, é só você virar a página aí, porque o texto nosso é Atos 7, 17 a 41, mas lá em Atos 9, nós vamos ver sobre a conversão de Saulo de Tarso, do apóstolo Paulo, a conversão dele. Talvez você nunca tenha lido isso na sua Bíblia, mas olha só a maneira como o Senhor se manifesta na vida de Saulo de Tarso, que se tornou apóstolo Paulo. Vamos lá? Atos 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Viu? Viu o confronto? Saulo, só para você que nunca leu essa passagem, não entende, ou mesmo você que já é crente não explorou isso ainda, Saulo era um perseguidor da igreja, um judeu perseguidor dos cristãos. Para você ter uma ideia desse poder de Saulo de Tarso, vamos dizer depois o apóstolo Paulo, ele viu Estevão ser apedrejado, e nós estamos tratando ali do discurso de Estevão, em Atos 7, 17 e 41, ele vê Estevão depois apedrejado, executado, e ele vê, e ele consente na morte de Estevão. Ele era um instrumento nas mãos do inimigo das nossas almas, de Satanás, para perseguir a igreja do Senhor. E ele aqui, ele sai com toda a autorização para ir a Damasco, para prender mais cristãos, para prender mulheres, crianças, homens, enfim. Ele queria apagar a igreja, varrer a igreja do planeta, dizendo assim. E ele sai naquela fúria.
Ele entendia que ele estava prestando um culto a Deus, um culto a Yahvé. E aí ele faz isso. Sai naquela força, naquela fúria. E o que acontece? Você acabou de ler aqui, nós acabamos de ler. Ele é confrontado pelo próprio Senhor Jesus, que já havia sido crucificado, ressuscitado, subido aos céus. E agora Jesus se manifesta e confronta Saulo de Tarso. O temido, o famoso, o poderoso, né? o furioso Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos. E aí, preste atenção, Jesus diz para ele, aparece aquela luz, né, no caminho, como nós lemos aqui, e aí ele ouve uma voz. Só ele vê essa luz e ele ouve essa voz. Os outros, eles escutam, né, aqueles que estão com ele, os homens, se você ler o versículo 7, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Então Saulo escuta aquela voz que diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, quem és tu, Senhor? Ele cai por terra. Esse cair por terra, eu quero chamar a sua atenção hoje. Você crente, eu crente, você que ainda não é crente, precisa ser crente. Você precisa converter. Presta atenção. O Senhor pode estar perguntando para você, Maria, João, Pedro, Vladimir, Alexandre, José, Teresa, por que você insiste em andar nesse seu caminho? Por que você insiste em viver nessa vida, onde sua vida é destruída, onde o mal te domina, os vícios te dominam? Por quê? Por que você me despreza? Para Paulo ele perguntou, né? Ele perguntou, por que você me persegue? E ele pergunta, quem és tu, Senhor? Lá no seu coração, lá no meu coração, nós vamos perguntar, quem és tu, Senhor? E o interessante é que Jesus, que quando ele se manifesta, ele diz quem ele é. E ele disse para Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. E para você hoje ele está dizendo, eu sou Jesus de quem você precisa, de quem eu preciso. Eu era perdido. Eu vivia sem comunhão com Deus, batendo cabeça, quase perdi minha vida, vivendo no pecado, cego, igual o apóstolo Paulo. Aí eles me convidaram para ouvir a palavra de Deus. Eu fui ouvindo. Um dia eu converti. Ninguém me converteu. Eu converti por Jesus Cristo. Nenhum homem me converteu. Nenhum homem mudou a minha vida. Foi Jesus Cristo. Mas eu tive que ouvir a palavra. Eu tive que ter acesso à palavra. Você hoje tem acesso à palavra de Deus. É isso que eu estou pregando. Estou te convidando a ler. Pega a sua Bíblia, acompanhe. Você que tem Bíblia em casa, acompanhe. O que o Senhor faz aqui? Ele confronta. Por que você me persegue? E aí a resposta é, quem és tu, Senhor? Talvez você esteja perguntando, por que eu sinto assim um desejo de buscar Deus e não busco? Porque você está criando resistência. Muitas vezes você é convidado para ouvir a palavra de Deus, você é convidada a participar de um culto, você é chamado, não paga nada para isso, e você evita. Eu, como pastor, já estive com pessoas onde você via a oportunidade, o convite a elas para ouvir a palavra, elas deixavam de ouvir, elas evitavam ir. Mas lá no fundo da alma dela, ela fala assim, mas eu sinto que tem um chamado, um confronto, que eu preciso mudar de vida, eu preciso largar essa vida que eu estou vivendo, essa vida no pecado, essa vida que eu sei que é destruída. Deus não me criou para viver assim. Isso é o chamado de Deus. O Senhor está te confrontando, está te chamando. Você precisa atender, você precisa caminhar para as Escrituras. É só você se dispor, pedir ajuda, peça ajuda a pessoas que são crentes, fiéis, pessoas confiáveis. Peça a elas para orar com você. Peça elas para te acompanhar. É isso. Você vai encontrar pessoas que Deus vai enviar para poder te ajudar. Você converter, você entregar a sua vida a Cristo. Hoje aqui nesse vídeo você pode fazer isso. É só você abrir o seu coração para Jesus e falar, Jesus, entra no meu coração. Não precisa levantar a mão aqui, não precisa fazer qualquer outro expediente, a não ser você dizer, Jesus, salva a minha alma. Você está aí na sua casa, você está aí no seu quarto, está aí na sua sala, no escritório, no seu carro, não sei. Mas você pode dizer, Jesus, é só isso, Jesus, salva a minha alma. Aí o milagre da salvação, o maior milagre que o homem pode experimentar é a salvação em Jesus Cristo.
o milagre acontece, porque o Espírito de Deus quer ouvir isso de você. Ele quer que você diga isso: Jesus, salva minha alma. Esteja você do jeito que estiver. E você que é crente, nós estamos tratando aqui, libertos, mas ainda escravos. Se o Espírito de Deus te convence que você está escravo, seduzida por este mundo, pelos modismos desse mundo, pelos valores passageiros desse mundo, se o dinheiro te seduz, se você se sente escravizado, oprimido por coisas desse mundo que não tem valor aos olhos de Deus, você então vive como escravo. Você se tem como liberto, mas vive como escravo. E esse discurso de Estevão, no capítulo 7 que nós estamos tratando, ele está falando sobre isso. Um povo que diz que é liberto, mas que vivia como escravo. A mentalidade era de escravo. Por quê? Porque se deixou seduzir pelo paganismo à sua volta, se deixou seduzir pela sua própria vontade, se deixou levar pelos seus desejos pecaminosos. Então eu quero que você também, agora, em Atos 9, nós estamos só lendo esses versículos como um complemento, Atos 9, vá lá no versículo 15 a 16. Nós lemos Atos 9, 1 a 6. Você veja aí que no versículo 6, quando nós lemos lá, o versículo 5, né, ele diz aqui, Saulo perguntou, vamos voltar lá, versículo 5 de Atos 9. Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas no versículo 6, observe bem, Jesus dá uma instrução para Saulo. Com você, meu amigo, com você, minha amiga, com você, meu irmão na fé, minha irmã na fé, o Senhor sempre vai te confrontar, vai me confrontar, mas vai te dar instrução. Ele vai te dizer o que fazer. Ele não deixa ninguém, quando o Senhor nos confronta, Ele não nos deixa sem direção. Então fique atento ao que Ele vai instruir você a fazer. De repente Ele vai dizer para você, confesse o seu pecado, vá resolver essa questão com determinada pessoa. Às vezes tem pessoas que estão com a vida amarrada porque precisam resolver problemas de falta de perdão, de relacionamento. Ele vai dizer o que você deve fazer. Ele disse aqui para Paulo, especificamente para Paulo, versículo 6. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Então o Senhor nunca vai te confrontar e vai me confrontar. O Espírito de Deus vai chegar e vai convencer você do que você precisa mudar, o que você precisa deixar, o que você precisa ser liberta, e vai te dar a instrução o que fazer. Lá nos versículos 15 e 16 de Atos 9, vamos lá. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Deus, quando Ele toca a vida de Paulo, quando Jesus aparece para Paulo, ele cai no chão, ele cai por terra. Ele estava indo perseguir a igreja. Mais um ato de perseguição, mais uma viagem de perseguição. Jesus aparece, fala com ele. Ele estabelece um diálogo com o Senhor. O Senhor dá a instrução para ele. Ao mesmo tempo, logo depois o Senhor dá uma visão a Ananias, um servo dele, sobre Paulo. Aí Ananias argumenta. Nós não interessamos por esse ponto aqui, mas Ananias argumenta com o Senhor, Senhor, mas esse homem, o Senhor quer que eu vá lá orar com ele? Porque Deus deu a Ananias uma visão de ir orar com Paulo onde ele estava. Aí Ananias fala, mas ele é um perseguidor da igreja. Aí o Senhor fala, não, nós lemos aqui, este homem, ou seja, o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, que viria a ser o apóstolo Paulo, é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, versículos 15 e 16 estão mostrando aqui a fala do Senhor com Ananias, seu servo. Vá orar com Paulo. Vá orar com ele, porque eu vou transformar ele num instrumento usado, ou seja, ele vai se tornar um cristão, um apóstolo, um plantador de igrejas, alguém que vai difundir o evangelho com o poder do Espírito Santo. Então, Saulo de Tarso, ele tem a vida transformada, passa a ser chamado Paulo, apóstolo Paulo. E aí você vai conhecer depois a vida do apóstolo Paulo. Mas aqui eu queria chamar essa questão do confronto. O Senhor, quando nos confronta, é saudável, vamos lembrar disso, né? Não há como, você só vai experimentar libertação na sua vida, você só vai experimentar santificação e progresso espiritual se você aceitar esse trabalho confrontador, purificador, santificador da ação do Espírito de Deus
com a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela nos santifica assim. Ela vai tirando tudo que não presta, não vem do Senhor para a nossa vida. E nós vamos sendo purificados, santificados, de fé em fé, de glória em glória, durante a nossa jornada cristã. Mas tem que ter o princípio é a conversão. Ninguém pode deixar viver uma vida com Deus, ninguém pode viver uma vida com Deus sem converter. Você só tem comunhão real com Deus se você e eu só tenho uma comunhão real com Deus se eu converter. Para converter eu preciso arrepender de uma vida de pecado, confessar esses pecados ao Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus como o único suficiente Senhor e Salvador, e aí eu sou salvo, você é salvo, e nós caminhamos então agora em santificação. Hoje o Senhor quer te salvar, hoje o Senhor quer te santificar. Você que é crente, você que já experimentou libertação do domínio do pecado, eu que já experimentei, o inimigo vai trabalhar para tentar te escravizar de novo. Se você se deixar levar pelos seus próprios desejos, pela sedução deste mundo, pelos seus desejos pecaminosos, por toda a manifestação perseguidora do diabo, e você dar lugar ao diabo, se eu der lugar ao diabo, você volta a uma vida de escravidão no pecado. E muitos crentes têm caído, têm retrocedido, têm voltado àquela vida de pecado. Por quê? Porque não perseveram em buscar a Deus. Quantos têm deixado de congregar? Quantos têm negligenciado o encontro com a igreja? Quantos têm negligenciado a oração diária, o estudo da palavra, a meditação na palavra de Deus, né? E tantas outras distrações que tiram o foco de uma vida santificada. Então, meu irmão, minha irmã, essa palavra é para você, essa palavra é para mim também, essa palavra é para você que ainda não é crente, para você converter e vir a ser um filho de Deus, uma filha de Deus. Eu quero também que você vá lá em Gálatas, né? Vamos abrir lá em Gálatas. Aí agora nós já vamos ver Paulo, né? Apóstolo Paulo escrevendo para os Gálatas. E nós vamos pegar só o versículo 5, Gálatas 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Está vendo a instrução? Ele diz o fato. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por isso. Foi para a liberdade. Nós fomos libertados do Egito, libertados deste mundo para a liberdade, para usufruir de uma vida de poder e vitória em Cristo Jesus. Agora a instrução. Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então agora você tem que usar a fé, depender do Espírito Santo para que te controle, para que me controle, para que nós como filhos de Deus, filhas de Deus, possamos agora viver uma vida onde nós não vamos deixar que as paixões carnais que fazem guerra contra a alma, que a sedução deste mundo, que as artimanhas de Satanás venham nos levar à escravidão do pecado novamente. Vá lá para o versículo 13, agora, Gálatas 5:13. Nós lemos 5, versículo 1, agora Gálatas 5:13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ou seja, à vontade pecaminosa. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Viu? Vamos ler de novo? Gálatas 5:13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne ou à vontade pecaminosa. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Uma das coisas que acontece quando você está vivendo uma vida de santificação é você desejar. Isso vem de Deus. Isso não é meu, não é seu. Isso vem de Deus para nós. É você desejar que os dons do Espírito Santo, os talentos que Deus te deu, eles sejam utilizados em favor do próximo, principalmente em favor dos irmãos, da família da fé. Primeiro nós atendemos a família da fé, nós servimos a família da fé, e depois os de fora da igreja. Mas você não consegue viver mais sem ver isso acontecer, porque o Espírito de Deus tem interesse em que os homens, nossos filhos de Deus, sirvamos ao nosso próximo, porque isso glorifica a Deus. Mas você viu aqui
a vigilância sobre a nossa liberdade. Não vamos usar a liberdade que o Senhor nos deu para dar ocasião aos nossos desejos pecaminosos. Então, hoje eu quero ir até aqui, são praticamente 30 minutos de mais uma mensagem, mais um vídeo. Eu não vou prosseguir, vou continuar essa mensagem de Atos 7, 17 a 41. O título dessa reflexão, vamos falar assim, é Libertos, mas ainda escravos? Libertos, mas ainda escravos? Ou seja, nós fomos libertos para vivermos a liberdade em Cristo Jesus. Não para nos termos como libertos, mas ao mesmo tempo estarmos sendo dominados pelas paixões carnais, pelas seduções desse mundo, né? Pelos valores passageiros desse mundo. É isso que nós estamos procurando ver aqui. E nós vamos avançar no próximo vídeo. Então, você querendo, assista o vídeo anterior, assista o próximo. Se Deus quiser, eu vou estar gravando até domingo mais um vídeo. E vou procurar falar menos tempo. Às vezes eu falo 1 hora e meia. Hoje eu estou falando 30 minutos. E eu quero deixar para você 2 perguntas. Você e eu fomos já tirados do Egito? Minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, você tem certeza que você já foi tirado desse mundo, do sistema mundano, escravizador, governado por Satanás? Essa é uma pergunta que eu quero que você medite nela. Se você disser sim, eu tenho certeza que eu já fui tirado desse sistema. Que eu estou no mundo, mas não sou mais do mundo. É isso que a Bíblia ensina. Eu sou do reino de Deus que está no mundo, agindo no mundo, mas eu não sou mais escravo do pecado. Então, se você tiver a resposta de que sim, positiva, procure ver o porquê. Onde você vê na sua vida, no seu dia a dia, que isso é uma realidade. Outra coisa. Já saímos? Por que eu e você temos isto como claro? Onde está o nosso coração? Onde está o meu coração e o seu? Onde que o seu coração está? O que move você? O que é que me move? E no próximo vídeo nós vamos prosseguir pelas misericórdias do Senhor. Esteja orando com essa reflexão. Libertos, temos que ser libertos em Cristo Jesus. Uma vez libertos, estamos vivendo como libertos ou ainda como escravos? Vamos orar? Pai bendito, eu oro em nome do Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor essa oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor com os meus irmãos na fé. Continue sustentando a igreja do Senhor em toda a face da terra. Continue sustentando a igreja aqui no Brasil, esses dias difíceis. Mas o Senhor é Deus de obra completa. Proteja, Senhor, o nosso presidente, os homens e mulheres revestidos de autoridade civil nesse país que têm temor do Senhor. Frustre, ó Pai poderoso, todos os planos contrários aos valores judaico-cristãos, aos valores bíblicos. Frustre o Senhor. Mostre o Senhor quem o Senhor é, Deus. Deus, não permita que zombem do Senhor, Pai, dos valores que o Senhor estabeleceu. Eu peço ao Senhor que santifique a minha vida, santifica cada família, cada irmão, irmã na fé, Igreja Cristã Betel, em Tijuco, em Mateus Leme. Espírito Santo, nós te suplicamos, reveste a igreja, nos dê coragem, intrepidez e ousadia, cada vez mais amor pelo Senhor, pelo reino de Deus, pelo avanço da causa do Senhor Jesus Cristo. E eu oro também, Senhor, para que o Senhor fale o coração poderosamente deste ouvinte, desta ouvinte, dessa pessoa que está me assistindo, mesmo que a imagem, ó Deus, a filmagem aqui não esteja 100%, mas a palavra do Senhor está sendo pregada. Dê compreensão, Espírito Santo. Quebre toda cegueira espiritual, em nome de Jesus. E exerça a tua influência santa, chamando e convencendo os pecadores do pecado, da justiça e do juízo. Que nessa noite, Senhor, almas possam confiar em Jesus Cristo, que está vivo pelos séculos dos séculos, como o único suficiente Salvador e Senhor, e suas vidas sejam transformadas. E aqueles que já creem no Senhor, que o Senhor fortaleça cada discípula do Senhor. Sejam fortalecidos na força do teu poder, na força do teu nome. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.